A meta foi traçada, polícia conclui caso, lateral fora, arbitragem para a partida contra o Ceará e toda a preparação para o jogão amanhã em São Januário. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, nesse sabadão, levando você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você que é torcedor do Vasco acaba de chegar no canal da Torcida Vascaína. Então, se você já chegou aqui, se inscreva. Eu peço para você que está aí do outro lado, correr ali embaixo, clicar no botãozinho escrito inscreva-se e, claro, participar com a gente aqui todos os dias de manhã, à tarde e à noite, com muita interação, novidades e muita opinião. Então, corre ali no botãozinho escrito inscreva-se agora para fazer parte do canal do Torcedor Vascaíno. Lembrando que o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Então corre ali embaixo também, deixa o seu like e, é claro, vamos bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. Beleza? Bom, olha só, não esqueça, né, que amanhã tem Vasco. Hoje o Campeonato Brasileiro tá rolando e você tem que correr nas dicas de Estrela Bet. É isso mesmo, a plataforma que tem as melhores odds do momento tá aqui no primeiro comentário fixado. O link para você clicar e aproveitar todas as promoções e, é claro, concorrer a prêmios exclusivos só para vascaínos. Camisetas do Vasco do Basquete, canecas, copos, chaveiros e muito mais. Não perca essa oportunidade clicando no link que está aqui no primeiro comentário fixado. Você ainda dobra o seu primeiro depósito. Depositou 50, ganha mais 50. Depositou 100, ganha mais 100 e assim vai. Então não perca essa oportunidade. Beleza? Link no primeiro comentário fixado. A Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho. Sem mais delongas, como temos vários assuntos aqui. Rapaz, vai criar debate, né? A gente vai falar muito sobre debates aqui por conta de jogadores, escolha do Diniz e muito mais. E você vai ter que deixar a sua opinião. Então solta a vinheta, bora pro vídeo. A meta foi traçada, a polícia conclui caso, lateral fora. E a gente vai falar bastante sobre a arbitragem e o jogo contra o Ceará em São Januário amanhã. E, é claro, você aqui não perde nada. Então eu peço para você deixar o seu like. Você avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E o seu like também faz com que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Então deixe seu like e dá aquela moral aqui para o nosso trabalho. Beleza? Olha só. Quero falar aqui sobre a meta traçada para o jogo contra o Ceará. Exatamente isso. A ideia, obviamente, vencer o jogo e subir na tabela de classificações, porque agora a Copa do Brasil é só após a finalização do Brasileiro. Então o Vasco agora se concentra de forma bem otimizada na competição nacional, no Campeonato Brasileiro. Mas eu peço uma coisa para você aqui, é claro, eu preciso saber o seu nível de otimismo. O Vasco encara o Ceará em São Januário, mas não vence no Caldeirão desde maio, desde o dia 17 de maio, naquele jogo contra o Fortaleza, onde o Vasco goleou, né, o Fortaleza, e a partir de lá não temos mais vitórias. E eu queria saber a sua opinião e, é claro, o seu palpite para essa meta traçada. Você realmente acha que o Vasco vence o Ceará amanhã? Você realmente acha que o Vasco é o super favorito? Na minha opinião, é mega favorito para o jogo de amanhã. É, rapaz, eu vou perguntar para você porque eu quero saber de onde vem o seu palpite. Qual é a cidade que você mora? Qual é o local de onde você fala? Então corre ali embaixo nos comentários, coloca de onde você fala e o seu palpite para ver se essa meta traçada de quebrar esse tabu, de acabar com essa parte ruim, né, que vem se criando de São Januário amanhã contra o Ceará. Bom, eu vou falar o meu, né? Vou participar juntamente com você. Lineker Beyond aqui do Rio de Janeiro, capital, 3-0 Vasco, sem nenhum problema. E ó, esse tabu é quebrado. O Vasco precisa voltar a vencer no estádio de São Januário, né? Então, quero saber o seu palpite e a cidade de onde você está falando ali nos comentários. Beleza? Bom, olha só, hein? Rapaz, o Lucas Piton realmente teve um problema, né, na panturrilha esquerda. O jogador está fora do time, tá? E vai ficar 2 semanas em recuperação. A gente tinha observado, né, o Lucas Piton saindo de muletas ali, né, na zona mista, passando ali com dificuldade de apoiar a perna esquerda, né? O Lucas Piton que saiu no intervalo do jogo entre Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil, onde o Vasco despachou o Botafogo, saiu ali no intervalo, né? E depois virou uma preocupação diante de algumas questões que vem preocupando o torcedor vascaíno, que são as lesões recorrentes, né? Jogadores que são aí principalmente prejudicados na melhor fase da sua carreira, como o do Jair,
né? O melhor momento do Jair com a camisa do Vasco, o jogador se lesiona de forma grave, só volta no meio do ano que vem, se tudo der certo. E o Lucas Piton, né, que foi um momento de preocupação ali para a comissão técnica e para o torcedor vascaíno, ficará 2 semanas fora por conta desse problema, né, no músculo da panturrilha esquerda. E é claro, a gente sabe que o Lucas Piton é um jogador que, principalmente jogando em casa, né, otimizando a bola aérea para o Pablo Verratti, vai fazer muita falta nessas 2 semanas. E claro, se a gente lembrar também que não temos, né, um substituto à altura do Piton, já que o Leandrinho não vem sendo aproveitado e deve servir a seleção brasileira sub-20 no Mundial sub-20 que começa agora no dia 27 de setembro, vai até 19 de outubro, caso o Brasil consiga chegar até as últimas, né, fases da competição. E também o Vitor Luiz, que mesmo sendo reserva imediato para essa posição, não foi escolhido no último jogo contra o Botafogo para assumir a titularidade, né? Assumir ali a vaga do Lucas Piton naquela ocasião. Bom, quem será o substituto? Larga na frente o lateral direito Puma Rodrigues. O técnico Fernando Diniz deve fazer a mesma coisa que fez contra o Botafogo ali, e o Puma foi razoavelmente bem ali, né, na lateral esquerda, apesar de alguns momentos trazer um susto para o torcedor, mas o Puma é muito regular, né, um jogador forte fisicamente, um jogador que finaliza bem, até jogando pelo lado esquerdo, pode levar a bola ali para a perna direita, né, e acabar finalizando de média distância, pode ser também uma opção ali para aquele espaço, já que tem ali a companhia, né, do Nuno Moreira jogando muita bola. Então pode também, a gente pode ser beneficiado por esse companheirismo ali, onde o Nuno faz um apoio interessante, né, nessa temporada com a camisa do Vasco, né? Então o Puma Rodrigues larga na frente e deve ser o substituto, né, do Lucas Piton para o jogo contra o Ceará. O Vasco deve repetir, o Fernando Diniz deve repetir essa opção, como fez no jogo contra o Botafogo. Queria saber a sua opinião. Outra situação é o seguinte, hein? Dupla de zaga. Amanhã pode estrear Carlos Cuesta. E no último treino, né, parece que o Robert Renan conquistou o Fernando Diniz. A gente observou na coletiva, né, muito se perguntou sobre o Robert Renan, questão do pênalti, personalidade, e o Fernando Diniz elogia muito o Robert Renan, falou que o casamento perfeito seria, né, naquela época, o Robert Renan trabalhando com ele, e agora estão trabalhando juntos. Claramente o Robert Renan é uma indicação do técnico Fernando Diniz e, claro, né, mostrou muita qualidade técnica atuando contra o Botafogo. Então, a zaga do Vasco, a gente pode ter aí surpresas, hein? Porque o Robert Renan entrou contra o Botafogo pela direita e pode atuar por ali também. Mas, diga-se de passagem, o Carlos Cuesta chegou para ser titular. É um jogador de seleção, um jogador que quer voltar a atuar na seleção colombiana para disputar, né, o Mundial ano que vem, a Copa do Mundo, e a gente sabe, né, que toda essa luta pela titularidade na zaga vascaína hoje passa-se por uma boa fase também do Lucas Freitas e do Hugo Moura, que deve retornar, né? Não nesse jogo contra o Ceará, que está suspenso, mas no próximo já jogando como volante por conta do Tietê, que está fora também, e também do Jair, que está lesionado. Então, a gente sabe ali que a luta pela titularidade na zaga vai ficar ali bem acirrada nesses momentos importantes. Momento que a gente não tinha, né, essa competitividade naquele setor. E agora o sarrafo subiu na zaga do Vasco, e isso é interessante também para o torcedor vascaíno, que encontra alternativas caso não consiga ter mais confiança no setor defensivo. Bom, olha só, hein? Vamos falar sobre coisa séria aqui, muito grave o que eu vou falar aqui, né? A investigação da Polícia Civil sobre a morte, né, do torcedor vascaíno, e aqui já fica meus sentimentos à família, naquele momento ali em Oswaldo Cruz, onde a torcida do Vasco foi atacada, né, por disparos de arma de fogo no dia do jogo, né, entre Botafogo e Vasco. Os torcedores estavam caminhando, né, para o estádio Newton Santos, foram surpreendidos por uma emboscada, e a investigação indica e conclui que o vascaíno foi morto por torcedores do Flamengo. É isso mesmo. A situação foi exatamente concluída dessa forma, e a investigação indicou que a morte do vascaíno foi causada ali por uma briga, né, com torcedores do Flamengo ali, um princípio de discussão onde aconteceu ali os disparos de arma de fogo, um ato completamente covarde, né? Um ato completamente um absurdo, né?
um crime que deve ser investigado, encontrar aí o autor, prender o autor desse crime, porque é brincadeira, né? Disparos de arma de fogo assim em direção a torcedores é um ato de muita covardia, né? É um ato muito baixo nesse momento, né? Que acontecem conflitos entre torcedores. O que eu temo é o seguinte, é que isso vá para frente, né? É o que eu mais temo, que essa guerra continue. Eu espero que não, espero que as coisas fiquem como exemplo, apesar de já ter algo tão extremo assim, mas eu torço para que isso não vá para frente, para que não vire uma guerra entre torcidas e, obviamente, inocentes, se estiverem passando ou indo para o estádio para torcer, sejam atingidos, né? Então é muito ruim a gente falar sobre esse caso, mas a Polícia Civil investiga ainda mais profundamente esse movimento e é lamentável, né, acontecer isso em pleno século XXI, no ano de 2025. Né? A evolução do ser humano está cada vez pior. É impressionante como o ser humano se assemelha, né? Como que evolui. Né? A gente tem aí completamente uma evolução, não temos nenhum tipo de evolução acontecendo, sim o contrário. Queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Paz no esporte, paz no futebol. Espero que a família, né, do torcedor vascaíno que acidentalmente foi morto por um tiro de arma de fogo na cabeça estejam passando, né, nesse momento por um momento muito difícil, que tenham forças, tá? E que isso não volte a acontecer. Queria agradecer a sua presença. Peço para você ir lá embaixo rapidinho, né, para deixar o seu like. Matheus Candançante de São Paulo apita amanhã o jogo entre Vasco da Gama e Ceará, árbitro paulista. Não tenho preocupação nenhuma sobre o árbitro, por isso que eu nem entrei nessa discussão aqui de forma tão assídua. É um árbitro que é muito imparcial. Espero que continue. E claro, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações vascaínas.